Eu sou dona da marca Ju Store, é uma marca de moda feminina. A gente tá há 7 anos no mercado já. Eu tenho 26 anos, então eu me formei vou contar a história para vocês, mas eu me formei médica ano passado, fiz a graduação de medicina, comecei em 2017 e finalmente agora acabou, graças a Deus, e fui tocando a marca junto com a loja, tanto que a loja surgiu com esse intuito, mas eu vou contar tudo para vocês. Sou recém-universitária, então quis fazer uma apresentação bem dinâmica, bem legal para vocês, para não ficar uma coisa chata, pesada, porque eu já estive recentemente do outro lado e eu sei que não é legal. Então, podem ir conversando comigo aqui no chat, eu vou tentando olhar ao mesmo tempo. A gente vai abrir para perguntas depois, mas se for alguma coisa relevante que eu possa responder enquanto eu estou falando sobre o conteúdo, eu vou trazer para vocês, tá? Um pouquinho de mim hoje. Então, hoje eu sou médica formada, ainda atuo como médica, tá? Trabalho no plantão, alguns dias na semana. Tenho a marca de roupa e recentemente eu comecei a falar sobre empreendedorismo. Eu comecei a trabalhar com uma agência de marketing, com os meninos excepcionais, que eles trabalham com performance. E eles me falaram assim, Ju, você tem tanto conhecimento, há tanto tempo que você trabalha com isso, por que você não fala sobre isso, né? Por que você não está ensinando outras pessoas a empreender? E aí eu percebi que eu estava sendo uma lagoa, né? Que eles falaram, que a gente absorve o conhecimento e para na gente. E eu não quis ser isso, eu quero transmitir o que eu sei, porque a gente sabe que a internet muda a vida das pessoas, como mudou a minha, me deu uma outra oportunidade, uma outra carreira. Então, a partir disso, eu comecei a falar sobre empreender na internet. Comecei a postar conteúdo em janeiro. A gente está tendo, assim, criando uma comunidade gigante de empreendedores que estão me acompanhando. Um conteúdo bem dinâmico também, bem papum. Então, se você tem interesse de empreender, enfim, algo do tipo, pode me acompanhar lá depois, porque as dicas são muito boas. Se você pensa em ter agência, alguma coisa do tipo, também, tá? E, bom, hoje a Ju tinha me pedido para trazer um conteúdo sobre humanização de marca. E acho que a nossa marca é um exemplo, assim, do começo ao fim de humanização. Eu sempre preguei isso na loja desde o começo, sem saber, tá? E isso é um ponto relevante aqui, que eu vou falar para vocês. Tudo que eu vou contar aqui, toda a trajetória, eu aprendi na raça. Então, o que foi na raça? Foi fazendo, tá? Então, tinha essa demanda, foi dando certo, foi dando errado, com os erros, com os acertos. Nunca fiz faculdade de ADM, nunca fiz faculdade de marketing. Deveria ter feito olhando para trás? Provavelmente, mas fui aprendendo na raça. Tornou o processo mais difícil? Sim, mas tudo que eu vou falar aqui para vocês é extremamente validado, tá? Então, tudo foi aplicado no meu negócio. Eu vou compartilhar aqui a tela, ver se vai dar certo, porque eu tô meio idosa confusa com a tecnologia hoje, pelo visto. Vocês estão vendo? Sim, começamos a ver. Ótimo. Vamos lá. Um minutinho só. Pronto. Bom, então hoje a nossa... Tá aparecendo tudo certo, Ju? Tá me ouvindo tudo direitinho? Perfeito. Ótimo. Bom, mais fácil do que eu achei que seria. A gente vai ficando mais velha. Nossa, gente, o negócio vai ficando difícil, viu? Perde a prática de fazer isso. Então, vamos lá. Produção de conteúdo e humanização de marca. Eu fui uma pessoa que, durante a escola, eu sempre gostei de desafios, né? Quando me perguntavam, quando eu era criança, o que eu queria ser quando crescesse, eu sempre falei que eu gostava de coisas difíceis. O que será que era coisas difíceis? Eram coisas que me desafiavam a dar o meu melhor. Então, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Eu falo que eu não era aquela criança inteligente, eu sempre fui esforçada. Vocês sabem a diferença, né? Aquela pessoa que se mata de estudar é a pessoa que já nasceu sabendo. Eu me matava de estudar, no caso. Então, eu sempre fui muito esforçada, desde sempre, desde a escola. E quando chegou a época do vestibular, né, que eu cheguei ali no terceiro ano, falava, o que você vai fazer? Eu falei, bom, eu vou fazer uma coisa que me desafiasse. Eu era muito boa em biologia, em ciência, sempre fui, sempre gostei desse lado, eu sempre fui aquele humanas mais, sabe? Que você vai mal em matemática e em física, mas você vai
não é suficientemente humanas para fazer um curso de humanas. Então eu falei, então eu vou para biológicas. Acho que se adaptava melhor ao que era, enfim, ao meu perfil. E estudei muito, fiz o terceiro ano, prestei o vestibular, não passei, fiz mais um ano de cursinho. E aí, nesse ano de cursinho, eu passei em 3 faculdades particulares de medicina. Eu passei na PUC Campinas, que foi onde eu fiz, na PUC Sorocaba e passei na São Camilo também. Só que, o que aconteceu? Ao longo da minha jornada como estudante, né? Eu sempre fui uma estudante bolsista. Então, como eu falei para vocês, eu era muito esforçada. Então, eu sempre tive bolsa. E quando eu passei na faculdade, como eu estudava em escola particular, não, tipo assim, na faculdade, eu não tinha a possibilidade de ter bolsa por ter vindo de uma faculdade particular. E aí, quando eu passei, né, depois de todo esse esforço, foi um grande alívio e um grande problema na minha casa, porque os meus pais, os dois, calharam de, na mesma época que eu passei no vestibular, os dois estavam desempregados, os dois estavam sem trabalhar. Coisa que é muito complicada, né? Acho que quem passou a situação em casa sabe. E calhou de serem na mesma época os dois, então estava uma época muito difícil em casa. E aí ficou aquela questão, né? E agora? Tipo, beleza, o mais difícil foi passar no vestibular. Como que eu vou pagar isso? E aí vocês falam assim, poxa, por que você não fez mais um ano de cursinho? Cursinho, gente, é caríssimo fazer um ano de cursinho. E me demandou muito da minha saúde enquanto eu estava no cursinho. Eu, a cada 2 semanas, mais ou menos, eu ia direto para o hospital, porque eu ficava muito doente, minha imunidade foi muito para o chão. E sempre eu estava precisando ir para o hospital, tomando remédio. Então, assim, eu fiquei muito desgastada de saúde e emocional de fazer o ano de cursinho. E eu falei assim, eu não aguentaria fazer mais um ano para passar numa faculdade pública. Então, eu vou ter que dar um jeito de fazer essa faculdade particular. E aí que eu falei para vocês, fui tentar atrás de uma bolsa. Só que era muito difícil, porque eu tinha bolsa na escola, por ser escola particular, eu tinha bolsa lá. Só que não importava para a faculdade. Só por eu ter feito uma escola particular, eu não teria direito a uma bolsa na faculdade. Então, ficou aquela questão, né? Ferrou, e aí? Vamos fazer o quê? E eu lembro que foi um momento, assim, bem desesperador. Mas como eu falei para vocês, eu sempre gostei de desafio. Então eu falei, não, vai dar certo, eu vou dar um jeito. E dentre essas faculdades, eu até escolhi a PUC Campinas para fazer, das que eu passei, porque era a única que começava um pouquinho depois. Eu passei na faculdade em janeiro e a PUC começava em agosto. Então eu tinha aí um gap de 5, 6 meses para inventar o que eu ia fazer para resolver esse meu problema. E, enfim, movimento, que é a grande questão que eu falo para todo mundo que faz mentoria comigo hoje. A gente não pode ficar parado, a gente não pode ser acomodado. E eu nunca fui acomodada. Então eu falei, vou me movimentar e vou atrás de resolver esse problema. Eu falei, eu vou dar um jeito, não sei como, mas alguma coisa vai dar. O que eu fiz? Montei um currículo, não tinha experiência nenhuma de trabalho, tinha feito uns bicos na minha vida, mas montei um currículo e botei no Vagas, né? A gente quer trabalhar quando a gente é jovem, a gente bota no Vagas. Fui selecionada para ser atendente de telemarketing do Mastercard Concierge. Acho que quem já recebeu aquelas ligações, eu era essa pessoa que ligava. Aquele trabalho 6x1, salário mínimo, mais mínimo possível, e era bem difícil, mas era o que tinha. Eu falei, pelo menos eu vou juntando alguma coisa e a hora que chegar em agosto eu vejo no que dá. E hoje, olhando até para trás, esse momento de ter passado por um atendimento de telemarketing foi fundamental para moldar a minha forma de atendimento ao cliente hoje. Porque no Mastercard eu trabalhava na parte de concierge. E o concierge, ele é atendimento de altíssimo padrão, né? A gente atende só clientes blacks e platinums. Então, a gente tinha que ser treinado para ter um discurso e um tipo de atendimento extremamente refinado, que fez com que eu tivesse um atendimento muito e agora que eu tenho a minha loja, eu consiga replicar esse atendimento lá para as minhas clientes. Então, olhando para trás, foi importante para a minha jornada, apesar de ter sido um momento difícil. Então, beleza, vocês imaginam, 18 anos, eu atendente de telemarketing. Fechou. No carnaval, eu gosto de citar esse exemplo, porque foi verdade. Eu estava no bloquinho, sentada na calçada, tomando um corote com a minha amiga. Olha como as grandes coisas podem surgir desse momento. Ela virou e falou assim, Ju, eu tô criando uma loja de roupa e eu tô precisando de uma ajuda. Será que você consegue vir me ajudar?
Essa minha amiga, ela era bem conhecida aqui no nosso bairro, então tinha bastante gente que procurava ela para provar as coisas. E eu falei assim, claro, vou te ajudar, bora, né? Tô precisando de dinheiro, tendo telemarketing, faço isso à tarde. Ótimo. E essa daqui que eu tô mostrando para vocês era a marca dela, que era a Trier. Vocês podem ver, é bem antigo, né? Esse print era bem daquela época. Só que a minha amiga, ela fez hoje eu vejo como um erro, né? Que quem está começando faz. Então, até se você pensa em começar, isso é uma coisa que você não pode fazer. Ela pegou 5 mil reais e comprou 5 mil reais em mercadoria logo de cara. Ela abriu uma loja com investimento de 5 mil reais em estoque. E o que acontece? Quando você investe tanta grana assim, você tem uma expectativa de ter um retorno financeiro disso, primeiro de tudo. Segundo, ela investiu baseado no que ela achava que ia dar certo. Ela não testou os produtos, ela não validou os produtos, não desenvolveu um perfil de cliente, não desenvolveu uma persona. Ela basicamente comprou o que ela gostava e jogou na loja. Funciona, funciona, mas em pouca quantidade isso. Pegar 5 mil reais e comprar em estoque para você vender para um público que você não sabe quem é, um produto que você acha que vai dar certo, é muito complicado. Tanto que hoje um dos principais insights que eu falo para quem está começando, e até se você quer começar, uma das principais dicas que eu posso te dar é comece pequeno, vá validando os produtos aos poucos, vá testando as coisas para você não fazer esse erro. Por quê? Ela investiu essa grana de uma vez, os produtos ficaram parados, porque a gente não tinha desenhado uma persona, a gente não tinha, né, desenvolvido o nosso perfil de cliente para poder comprar esses produtos. Consequentemente, os produtos não venderam como a gente esperava e não tinha o giro. E ela falou para mim assim, Ju, eu não vou conseguir continuar com a loja isso depois de uns 2 meses, porque não está vendendo e para comprar mais, eu preciso vender o que está parado. E aí a grande questão, para você comprar mais, tinha que girar esse estoque. Só que como ela comprou muita peça que na teoria eram peças não validadas, como que a gente ia vender isso? Então o estoque estava parado e ela não estava vendendo. Tanto que hoje eu falo, cara, você quer começar uma loja? Giro rápido, dinheiro no bolso. O que é giro rápido, dinheiro no bolso? Investe de pouquinho, vai testando os produtos. Deu certo? Escala esse produto aos poucos. Não faz um investimento grande. Que eu vou até falar como que eu fiz na minha marca para vocês. Mas esse foi o principal erro dela. E aí, consequentemente, ela não conseguiu mais investir, a loja parou de vender e ela quis fechar a loja com 2 meses. Então, se vocês forem fazer as contas, eu entrei na faculdade em janeiro, isso daí era por meados de fevereiro. Lá para abril, ela falou: vou parar a loja. Aí eu falei: pronto, ferrou. E agora? Esse que era a minha solução, né? Eu falei: bom, vou ficar rica, né? Vou pagar a faculdade, rica não, né? Mas vou pagar a faculdade com a loja e o telemarketing. E aí ela falou para mim que ia parar. Eu falei: bom, o que eu vou fazer? E aí eu tive uma conversa com a minha mãe. Hoje, quando eu conto essa história, a gente fala que ela foi muito iluminada naquela hora de me dar esse tipo de conselho, né? E, enfim, de segmento. Porque ela virou para mim e falou assim: filha, começa a sua, porque é isso que vai pagar a sua faculdade. Aí eu falei: ai, será? E eu tinha 18 anos na época. E aí, quando a gente é mais novo, a gente tem um pouco de receio, né? Um pouco de receio de começar, receio de o que as pessoas vão pensar da gente, o que as pessoas vão julgar a nossa marca, que é normal. E essas inseguranças são normais de quem está começando. Quando a gente é mais novo, a gente ainda tem isso ainda mais, né? Então, eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar. Mas eu falei, eu não tenho muita opção, né? Como que eu vou trabalhar de atendente de telemarketing e fazer medicina? Não tem como. Então eu falei, e aí? Aí minha mãe falou para eu abrir a minha. Eu falei, cara, vou tentar, né? Um não eu já tenho. Conheci alguns fornecedores da loja da minha amiga. Falei, vou comprar alguns bores. Fui lá com 300 reais. Detalhe, vocês lembram que eu falei? A minha amiga investiu 5 mil. Eu investi 300 para começar a minha loja. É o que eu sempre falo, você não precisa começar com muito. Com o que você tiver, tá bom. E a gente vai escalando aos poucos. Eu tinha 300 reais, que era uma parte do meu salário de atendente. Falei, bom, vou começar com 300 reais e é isso. Entrei no Facebook, claramente, coloquei que eu tinha um emprego novo, né? Tonta, coloquei que eu tinha um emprego novo, que é de store, mas foi legal, porque eu tenho essa lembrança, sempre aparece para mim. E comprei esses bores aqui que eu mostrei para vocês na esquerda. Os bores de veludo, eles estavam muito em alta naquela época. Hoje você fala, né, quem vai comprar isso? Mas na época fazia sucesso. E sentei para criar minha logo. Para vocês terem ideia,
As pessoas sempre falam, Mike, você precisa, para começar uma marca, começar uma coisa, você precisa ter muito investimento. Gente, não. Tipo, eu investi R$300 em estoque. Essa logo eu fiz num aplicativo gratuito que nem existia o Canva, tá? Hoje você tem tudo pronto no Canva, hoje é mamão com açúcar. Naquela época nem existia isso, eu fiz um aplicativo que eu baixei no celular, sozinha, e fiz esse logo gratuitamente, tá? Hoje, olhando para trás, é a melhor condição de marca? Não. É o melhor logo do mundo? Não. Mas foi o que na época fazia sentido para mim. E beleza, entende? A gente tem que começar com o que a gente tem. Até hoje, por exemplo, o nome de store. Hoje eu mantenho porque é o nome validado. Mas se você pretende abrir uma marca, considere nomes em inglês não tão bons, nem o seu nome pessoal. Mas a gente pode falar disso num outro momento, tá? Então, enfim, 11 de abril de 2017 eu comecei essa loucura que seria empreender na minha vida, né? Que mudou a minha vida. Enfim, e agora eu espero mudar um pouco a de vocês e inspirar vocês de alguma forma. Bom, lá no começo, criei a loja, né? Criei um site gratuito, criei uma logo gratuita, comecei a postar os produtos no Instagram e falei, tá, preciso de clientes. Naquela época, não sei se vocês conheciam, tinha muito aqueles shares. Então, tinha aquele share your look, share your medical school, share your pepeca, eram muito comuns. Os shares eram, para quem não conhece, acho que era do mundo bem feminino isso, não sei se no masculino tinha, mas para quem não conhece, eram grupos no Face onde você trocava indicações de coisas. Então, era tipo indicações de loja, indicação de produto, era muito conversar sobre sentimento, era um negócio que hoje não tem, era bem legal na época, mas hoje não existe mais, né? Enfim, fazia muito sucesso. E aí eu peguei e comecei a contar a minha história nesses grupos. Pedi autorização e falei, gente, eu quero contar pro pessoal porque eu preciso fazer isso dar certo. E aí, que foi o grande pulo do gato. Eu estava fazendo uma humanização de marca sem nem saber que isso era humanização de marca. Eu estava gerando conexão com a minha cliente, com a minha, né, com a pessoa que estava me ouvindo do outro lado. Porque olha como os posts eram bem próximos. Oi, meninas, tudo bem? Como eu já postei aqui, abri uma loja para pagar minha faculdade. Agora vão começar as minhas aulas. Preciso fazer acontecer. Dá uma olhadinha nas minhas peças. Cara, isso foi um. Hoje, olhando para trás, eu estava fazendo marketing humanizado. E eu não fazia ideia. Eu estava só sendo muito genuína e espontânea. Mas se a gente for analisar um pouco a fundo, aquele post, ele é um grande exemplo de conexão e humanização da nossa marca. O que é a humanização de marca hoje? Se você for ver, hoje a gente pode relacionar a humanização de marca com empatia e ética. É trazer a conexão do cliente por meio do entendimento das necessidades dele, os sentimentos dele, as motivações. Você tem que aproximar o cliente da empresa. E se vocês olharem para o post, ele traz tudo isso. Então, ali, a gente tem que ter um porquê forte. Eu tinha o meu porquê forte, que era eu precisava pagar a minha faculdade. Eu trazia um dos grandes questões, uma dor e uma inspiração ao mesmo tempo, porque eu estava mostrando a minha vulnerabilidade, a minha dor de eu estou com dificuldades para pagar a faculdade, eu preciso de ajuda. E trazia também uma inspiração para as pessoas que estavam vendo os posts de tipo, olha, a menina tá passando por dificuldade, mas ela tá dando um jeito. E ao mesmo tempo era um conteúdo de extrema proximidade, porque era uma via de comunicação muito de proximidade, onde tinha muita troca e a comunicação era bem próxima, né? Era como se a gente estivesse falando entre amigos. Então a gente já estava fazendo humanização de marca desde o começo, sem saber. E hoje, se você analisar esses 3 pontos que eu falei para vocês que tinham presentes no post, né, que eram um porquê, uma dor, inspiração e uma proximidade, elas são as bases do marketing, as bases da humanização que a gente fala hoje, que hoje a gente fala tanto, né, que antigamente nem se falava tanto disso. Então, se você quer ter uma marca humanizada, se você quer trazer isso para uma marca que você trabalha, enfim, que você vai mexer com ela, você tem que ter um propósito, você tem que ter valores. Daqui para frente, né, analisando como vai ser o cenário de consumo das próximas gerações, principalmente estão analisando que a geração Z vai entrar com um tipo de proposta de consumo diferente, você tem que ter um propósito e um valor muito bem estabelecido na sua marca. Por que você vende o que você vende? Para quem que... o porquê que você está fazendo tudo isso? Porque o consumo não é mais o mesmo. A tendência daqui que estão estudando, né, que
prevêem que vai ser é uma redução desse consumo exacerbado. As pessoas vão procurar sentidos e justificativas por meio de propósitos nas marcas que elas vão consumir. Então, uma marca que visa consumo pelo consumo não vai mais funcionar daqui para frente, principalmente com essa nova geração que está começando a consumir agora. Então, essa é uma grande questão. No post lá eu mostrei para vocês, a gente trabalha muito a dor e a inspiração, que é uma das bases do marketing. Hoje, se você quer vender, você tem que gerar uma solução e um desejo no seu cliente. Solução de vou solucionar esse seu problema ou um objeto de desejo, de tipo, você tem que ter isso para você ser parte dessa comunidade, ou você, se você tiver isso, você vai se sentir desta maneira. Então, a gente já falava de dor e inspiração, solução e desejo, sem falar disso. E a proximidade que eu trazia naquele post para vocês, hoje a gente vê, principalmente no marketing, como personalização. Então, é a gente fazer um atendimento e uma experiência do cliente cada vez mais personalizada, indo um pouco de contramão ao que a gente tem hoje de padrão de consumo via marketplace. Porque se vocês forem analisar hoje, o mercado, né, principalmente de varejo, ele está sendo muito dominado pelas grandes marketplaces. A gente está falando de fala o Shein, Shine, enfim, não sei como fala isso. Shein, vem a Shopee, grandes marcas que não prezam esse atendimento tão personalizado. Então, se você trazer isso na sua empresa, é um grande diferencial. E essa geração que eu falei para vocês, que está mudando o padrão de consumo, visa buscar essa personalização. Por quê? Outro detalhe também. Se você entra só no game do preço, que é o que o varejo no consumo para consumo prega, você tá na roça, porque a gente não consegue competir com os valores da China. Não tem como. Os caras têm um valor muito... Às vezes o valor... Eu vejo às vezes um produto nessa outra plataforma que o valor para eles que eles vendem é o valor que me custa produzir isso. Como que eu consigo competir com um valor tão baixo? Então, a ideia é você trazer esses diferenciais de personalização e de atendimento para justificar o seu valor ser diferente. E aí, consequentemente, trazer um público que não quer só valor, que ele não quer só preço, ele vê um valor agregado na sua peça, enfim, no seu produto. Tomar uma água, eu tô falando mais que a meia da cobra. Vamos lá. Bom, falei para vocês hoje como que tá o mercado como que tá essa parte de humanização de marca, como que está o mercado trabalhando. E agora eu vou trazer para vocês como que a loja está fazendo, a minha marca está trazendo isso hoje. Aquele era o nosso padrão de comunicação há 7 anos atrás. Hoje, como que eu humanizo, né, e sigo humanizando a nossa marca? Primeiro de tudo, na produção de conteúdo, tá? Hoje, se você não produz conteúdo, fica 50 vezes mais difícil vender, tá? Não tem hoje mais como fugir da produção de conteúdo. A gente vive essa geração. Então, tem muita gente que fala, ai, Ju, eu quero começar um negócio, mas eu não quero criar conteúdo. Eu falo, fica difícil. Aí, se você não quer produzir conteúdo, vai para marketplace, porque se você quer ter uma marca própria, não produzindo conteúdo é muito complicado. Bom, na nossa marca, eu criei, né? Eu sou a cara da marca, então a gente fez uma personificação, o que facilitou para mim, assim, demais a produção de conteúdo e a identificação da minha cliente com a marca em si. Porque a gente deixa claro que é uma pessoa, né? Um ser humano com limitações, desejos e inspirações por trás da marca. Não é um logo, não é um boneco, como outras grandes varejistas fazem, igual os Pense Magalu, que eles têm um boneco. Você pensa em Casas Bahia, que eles têm um boneco. Não, a gente quis trazer eu, dona da marca, como a cara da marca, para gerar uma identificação muito maior com a minha cliente. E isso tem dado muito certo. E facilita muito a questão da produção de conteúdo. Por quê? Para mim, acaba que mostrar nos stories, né, criar o conteúdo, virou uma rotina. Então, eu jogo a minha rotina aplicada no meu produto dentro dos stories. Então, ficou uma coisa muito orgânica e natural. Mais fácil do que se eu pagasse meu modelo para fazer, entendeu? Então, isso, para mim, foi uma grande pulo do gato. Eu sei que muita gente não quer ser a cara da marca, mas fez muita diferença para mim. Então, hoje, além disso, né, deu seu rosto, eu mostro a minha rotina. Então, eu aplico o produto da minha loja, da minha marca todas as minhas situações do dia a dia. Aqui não tem filtro, né? Não tem corte do Reels.
Eu aplico o meu produto em todas as minhas situações do meu dia a dia e crio produtos para atender essas situações. Olha que louco. Às vezes, enquanto eu estava criando conteúdo, eu precisava, por exemplo, gravar um story para fazer um anúncio sobre alguma coisa e eu estava com roupa de academia. Aí eu falava, putz, que merda, eu tô com roupa de academia, não posso aparecer no story. Ou à noite, queria fazer um conteúdo mais de troca, de, enfim, de comunicação, né, mais pessoal, assim, com a cliente. Eu não podia fazer porque eu estava de pijama. Falei, cara, por que que eu não crio produtos voltados para esse tipo de situações do meu dia? E aí eu vou estar sempre vestindo a marca. E foi isso que eu criei. Então, hoje, toda a criação de produtos da loja, elas atendem uma dor minha, que também acaba sendo uma dor do meu cliente. Então, agora, eu visto na minha marca 100% do tempo. Se eu vou trabalhar, eu estou usando a minha roupa, então facilita eu criar o conteúdo do look do dia. Se eu vou treinar, eu tô usando a minha roupa. Então, tipo, lá na academia eu posso fazer um story biscoitando com a minha marca. À noite, quero falar alguma coisa, né? Alguma coisa mais... Um conteúdo mais de proximidade. Posso aparecer de pijama, porque eu já mostro, ó, tô de pijama da marca. Então, assim, você acaba gerando todo o conteúdo entrelaçado à sua rotina e aos seus produtos. E isso dá muito certo, porque você mostra a aplicabilidade desse produto e a versatilidade desse produto. Um outro ponto que eu estou trabalhando bastante na loja, na produção de conteúdo que visa essa humanização, é colocar as minhas clientes nos stories e mostrar elas em provadores, enfim. Hoje a gente está com 2 estratégias, na verdade 3, né? A gente tem as clientes, as micro-influenciadoras e as afiliadas, que eu vou entrar um pouco mais para frente sobre isso. Mas, basicamente, trazer o conteúdo mostrando que o produto funciona para outras pessoas e que as outras pessoas amam esse produto. Nisso daí você traz, você repostando, por exemplo, a sua cliente usando, você traz uma proximidade das outras clientes com a marca, de tipo, esse produto funciona para outros corpos, funciona para outras pessoas, então é uma prova social muito forte e você quebra toda a objeção que tiver. Tem muita gente que fala, essa roupa só fica bonita na dona da marca. Não, quando você começa a trazer clientes, pessoas reais, gente como a gente, para o story, você tem uma conexão direta com quem está vendo do outro lado. Então é muito mais fácil vender dessa maneira. Isso tem dado muito resultado. Humanizar. Então, se você imagina, se eu trabalhasse só com modelos, como que eu ia fazer isso? Como que você gera essa identificação e proximidade com o seu cliente se o modelo é assim um padrão que hoje a gente sabe que é muito difícil de alcançar? Então, você trazendo pessoas reais para os stories, usando o seu produto, com o feedback dela, avaliações dela, aplicando no dia a dia, cara, a conversão vai lá em cima, porque você mostra que funciona para outras pessoas, que faz sentido, tá? Uma outra forma de produção de conteúdo que humaniza, bastidores. Eu gosto muito de mostrar os bastidores da minha marca. Então, bastidor meu off. Então, o que eu tô fazendo no meu dia a dia? Gosto de mostrar as meninas, as nossas funcionárias, a produção, tudo. Por que que é tão importante você mostrar o por trás? Por mais que pareça óbvio e pareça claro, tem muitas pessoas que acham que a roupa brota na loja e ela é enviada para você, só. Sim, a roupa vai pelo correio sozinha, que não tem uma cadeia de pessoas trabalhando por trás. Então, quando você mostra todos os processos, aqui seu produto, o seu pedido é feito, perdão, antes, né? Aqui o tecido é comprado, a gente corta, a gente costura, a gente embala, a gente revisa, tudo certinho. Você mostra toda essa cadeia, você agrega um valor ao produto gigantesco, porque a pessoa acompanha todo o processo. Tipo, olha por quantas pessoas teve que passar para o produto chegar na minha casa. Não é simplesmente uma roupa. Você consegue mostrar o carinho e a dedicação das pessoas por trás de todo esse processo. Então, gera também essa questão mais sentimental, essa conexão com o cliente que pega muito. Você consegue mostrar que são pessoas humanas por detrás. Então, por exemplo, se a minha cliente recebe alguma peça com defeito, alguma peça com algum problema, ela vai saber que, poxa, olha toda a cadeia que a peça passa. Se aconteceu alguma coisa errada, é que alguém falhou, mas tudo bem, é um ser humano, entendeu? É mais fácil da gente abordar por esse lado. Claro, não estou falando que erros podem acontecer, mas você entende que é diferente do que ser uma marca que não mostra bastidor, que simplesmente o produto brota na sua casa? É diferente. Então, a gente consegue ter essa conexão com a cliente, proximidade com o cliente muito grande, tá? Uma outra forma de produzir conteúdo
que humaniza muito a marca são as rodas de conversa, que eu falei para vocês que às vezes eu apareço de pijama. É aquele story que você posta 10 da noite, tipo uma caixinha de pergunta. Vamos conversar. Gente, hoje eu tô meio triste, eu tô, sei lá, depressiva não, né? Tô, tipo, meio triste, tô confusa com algumas coisas. O que vocês acham dessa situação? Enfim, mostrar alguma vulnerabilidade minha e pedir opiniões das minhas clientes, pedir conselhos para elas, uma troca muito legal, que a cliente se sente próxima da marca, se sente próxima a mim. Hoje, muitas clientes falam que elas não se sentem minhas clientes, que elas se sentem minhas amigas, porque a gente acaba desenvolvendo essa relação de proximidade, porque eu apareço tanto ali que elas falam, cara, é como se fosse uma das minhas melhores amigas, e elas têm essa proximidade comigo. E isso converte demais, isso fideliza cliente, tá? E um último ponto de produção de conteúdo que eu acho muito válido falar é ouvir o seu cliente. Eu testei esse método faz pouquíssimo tempo. Eu comecei a dar voz para o meu cliente. Então, a gente traz o cliente para o processo de produção da loja. Como assim? Eu vou mostrar um vídeo para vocês onde eu exemplifico isso. Mas, basicamente, eu pergunto a opinião do cliente sobre os produtos que a gente está fazendo. Falando demais, né? Eu pergunto para o cliente a opinião sobre os produtos que a gente está fazendo. E aí eles engajam muito porque eles gostam, as pessoas gostam de palpitar, as pessoas gostam de dar a opinião delas na internet. Então elas dão muita opinião. E isso facilita muito algumas dúvidas que a gente tem na criação. Tipo, poxa, será que eu deixo esse botão assim ou esse botão assado? Será que eu faço essa manga bufante ou essa manga reta? Coisas simples que, tendo a opinião do cliente, faz com que a gente acerte muito mais no produto e ele se sente ouvido, ele se sente parte do processo e, consequentemente, ele é muito mais fidelizado na marca. Ai, voltei, fui errado. Porta. Bom, quando eu falei para vocês de mostrar os bastidores, vou até compartilhar um pouco para vocês como que eu faço isso, tá? Aqui na primeira tela, era um Dia das Mães, quando eu e minha mãe, a gente estava trabalhando, embalando os pedidos. Normalmente, começou só eu e ela nesse processo, depois a gente foi agregando outras pessoas e contratando outras pessoas, mas era só nós duas. E a gente ficou até altas horas trabalhando junto, assim, de madrugada, e eu mostrava muito disso nos stories. Isso gerava uma conexão muito legal com a cliente, porque ela falava, poxa, olha isso, elas estão lá fazendo meu pedido até 3 da manhã. E é um bastidor simples, na verdade, de fazer, e isso dava muito resultado. Meu pai também sempre trabalhou com a gente ele não é, eu falo que ele não é um funcionário oficial, porque ele é um funcionário caro hoje, mas ele trabalha em algumas coisas com a loja, e aí ele estava trabalhando com a gente, né, nesse dia, fazendo os pacotes, e eu mostrei ele, falei um pouco o que ele estava fazendo, tudo, e a cliente se sente muito próxima do processo. Então, humanizar isso, gente, é trazer a cliente para dentro da loja, deixar a cliente pertinho, como se ela fosse uma amiga nossa, basicamente. E aqui na direita são as minhas funcionárias. Elas fazem parte hoje do nosso estoque, a Cida e a Fátima. E aqui eu estava mostrando que eu tinha comprado um ovo de Páscoa para elas e elas estavam todas felizes ganhando e, enfim, aparecendo no story. Então, mostrar coisas que deixam a marca mostrar o carinho que a marca tem pelo que ela está fazendo e que a cliente acaba sentindo isso na peça. Muitas clientes falam, cara, eu sinto o carinho que você mostra, eu sinto nas peças. Porque é isso que a gente quer. A gente quer que a cliente sinta que ela é especial e que ela é única aqui na nossa loja. Ela não é mais um número, igual ela é no marketplace. Outro ponto que eu falei para vocês de mostrar o processo. Aqui também são exemplos de stories onde eu estou mostrando o nosso processo. Parte da costura, mostra o perrengue que é levar os tecidos. É importante as pessoas saberem que é difícil produzir. É importante isso, isso agrega valor, isso é um storytelling muito bom. E aqui eu estava mostrando como que ela estava abarrotada de tecido para nossa próxima produção. Então, que a gente entende o processo, entende, putz, a peça atrasou na oficina, ela entende todo o processo que passa pela oficina para a peça chegar até nós. Então, é muito mais fácil da gente ter essa resolução de objeções. Enfim, qualquer coisa que role, a gente consegue. A cliente é muito mais compreensível, tá? Então, isso é uma dica muito boa se vocês forem ter marca. Esse exemplo, isso aconteceu ontem, tá? E eu já trouxe para vocês verem, porque eu achei muito legal. Eu postei um story, como eu falei para vocês, eu mostro a minha rotina nos stories com os meus produtos. E aqui no primeiro story da esquerda, eu tava mostrando basicamente o... Ai, né? Eu esqueci que eu tenho seta, vocês podem ver.
agora vai funcionar, né? Eu tava mostrando o look do dia. E nesse look do dia, eu tava falando, gente, aproveitando que finalmente fez frio, tô com meu tricô. E aí, eu gerei um engajamento absurdo com essa story, porque outras clientes começaram a responder, eu estou com um tricô tal, e me mandar foto. E aí eu comecei a repostar isso. E olha que legal ficou para cliente, para as outras clientes vendo. Eu com um look novo da loja de frio, mostrando meu look do dia, aí logo em seguida, mostrando, a gente colocou um print da cliente. Ah, eu tô usando o meu tricô tal. E eu postei a foto da cliente. Então, ó, mostrando, a gente tem um outro tricô, ele funciona bacana também e a cliente tá usando, ó como fica nela. E acabou gerando uma cadeia de respostas, tá? Então, aí mostrou uma outra cliente falando, eu também tô com o meu. E aí eu fui mostrando todos que estavam com os nossos tricôs. Nessa eu mostrei 3 produtos diferentes, em 3 corpos diferentes, um monte de prova social de que a gente entrega o produto é de qualidade, ele fica bom e as pessoas gostam. E mostra também como é uma comunidade engajada. Então a gente gera aquele feeling de, putz, eu queria pertencer a essa comunidade aqui. Tipo, olha que legal. Tipo, a dona posta isso, aí a outra posta aquilo, tá todo mundo postando a mesma coisa. Tipo, gera um sentimento de comunidade, de necessidade de pertencimento. Então, esse exemplo foi sensacional e que bom que ele aconteceu para poder mostrar para vocês. Foi muito legal e foi ontem. Aí eu fui botando os prints, né, do feedback delas e elas foram me respondendo logo em seguida. Então, ficou uma cadeia de stories da manhã assim. Vem criar junto comigo. Deixa eu pausar que eu vou explicar. Esse daqui é basicamente o que eu falei para vocês de dar voz ao nosso cliente. Então, a gente coloca o cliente para falar e a gente deixa o cliente dar sugestões sobre o que a gente está fazendo. Isso faz com que ele se sinta muito mais próximo do processo de produção e que ele se sinta ouvido. Igual, numa grande marca, né, num grande marketplace, ele não tem isso. Então, isso fez muita diferença e tem dado resultados muito legais. Eu vou mostrar o exemplo do vídeo para vocês. Ju, quando soltou para tocar, dava para ouvir? O áudio tá funcionando? Sim, certinho. Perfeito. Os próximos lançamentos da nossa marca. Hoje é dia de provar piloto e vai ter muita coisa legal das próximas coleções. Primeiro, esse vestido, eu queria mais uma opção básica pra gente poder usar no dia a dia. Mas não sei, eu achei que ele ficou básico demais. Acho que tá faltando tecido nessa região de cima, ele precisava ser mais soltinho pra ficar com caimento legal. E talvez um pouco mais decotado. O que vocês acham? Eu não acho que eu não gostei muito, não. Eu daria um 6 de 10 nesse. O caimento tá bonito, mas eu acho que falta um tchan, sabe? O segundo é esse colete já da coleção The Office, que eu amei quando eu vi. Tô querendo fazer ele um pouquinho mais comprido, uns 3 dedinhos, pra ficar mais blusa, mas assim, pra mim, 10 de 10, ansiosa. O que vocês acham? A terceira piloto é esse conjunto, que eu acho que vai ficar lindo. Tô querendo fazer essa blusinha, mas vou tirar um pouco de manga, que eu acho que tá muito, deixar ela mais cavadinha assim. E a pantalona vai ser sem os bolsos. Vai ser uma opção também pra linha The Office, mas que a gente consegue usar pra rolê, porque vai estar bem estiloso. O que vocês acham? Isso eu gostei muito. Pra mim, esse 10 de 10, hein? Esse último modelo tá sendo bem polêmico aqui na loja, porque assim, a qualidade ficou impecável. Ele é um vestido com um casaquinho por cima, e a gente pensou num comprimento maior pra ser uma peça que dê pra usar pra trabalhar, enfim, uma coisa um pouco mais formal. Mas assim, gente, não deu. Eu não gosto desse tipo de comprimento, eu acho que fica muito terceira idade. E eu pensei em fazer ele curtinho. Não sei, o que vocês acham? Porque curtinho a gente pode usar agora que começar a esfriar, com um tênis, com um coturno, já dá uma pegada mais jovial, assim, não sei. Me dá a opinião de vocês, porque se eu tô muito na dúvida se eu sigo ou não com a produção. Viram que legal? Esse é um vídeo super simples de fazer. Foi um vídeo que, como eu já mandava esses vídeos posando para as minhas modelistas, eu falei, cara, eu tenho muito conteúdo sobre isso, por que eu não faço? Eu só juntei os vídeos e comecei a colocar um áudio, né? Tipo, uma narração. E deu muito resultado. Como vocês podem ver, a gente teve, só esse Reels teve mais de 40 mil visualizações, 900 e poucos likes. Olha o tanto de comentário, compartilhamento e que salvas, né? Que foram salvos. Então, assim, foi um tipo de conteúdo que deu muito resultado e eu consegui ter muito noção do que as clientes pensavam sobre produtos que eu realmente estava em dúvida. Então, esse vestido de tricô, realmente eu não sabia se eu fazia ou não. E aí eu trouxe isso para elas e elas falaram, não, eu acho que não tá muito apegada da marca. Eu falei, realmente, acho que não. Não fizemos. E aí eles conseguem achar que eles estão muito mais próximos da marca, e realmente eles estão, e a gente consegue acertar e validar muito mais fácil os produtos. Então, isso daqui para mim foi uma sacada, assim, absurda, que mudou muito o game pra gente e deu muito resultado. E isso é uma estratégia de antecipação muito boa também. Por quê? Esse vídeo a gente posta normalmente quando eu estou no processo de desenvolvimento da peça, que é mais ou menos umas 3 semanas antes dessa peça ser oficialmente lançada.
Então, eu mostrei pra vocês ali o colete, né? O colete de alfaiataria. Cara, depois que eu postei esse vídeo, todo dia alguém vinha no direct me perguntar quando vai sair o colete de alfaiataria. E aí a cliente ficava esperando, porque ela viu o vídeo, ela deu o palpite de como ela queria, e agora ela vai esperar ficar pronto. Então, por mais que ela veja em outros sites um colete parecido, ela vai falar, não, eu quero aquele. Porque ela ficou com aquilo na cabeça, de que ela palpitou naquele e ela quer aquele. Então, isso gerou uma antecipação muito legal e tem dado muito resultado. Às vezes, alguns produtos eu acabo não fazendo, mesmo os clientes pedindo, tipo, o vestido verde eu não fiz. E elas falam, poxa, aquele vestido verde você não fez? Aí eu falo, puta, não deu certo e tal. Mas a gente tem dado muito resultado e eu também indico muito fazer, é uma estratégia muito boa. Então, como eu falei para vocês, uma forma muito boa da gente humanizar a marca é conteúdo. Falei tudo que eu faço de conteúdo. E uma outra forma muito boa de humanizar a marca é a gente pensar no atendimento. O que eu faço hoje na nossa marca que diferencia o nosso atendimento? Que a gente deixa esse atendimento tão personalizado. Eu basicamente dividi o atendimento em 2 vias. Objeções, eu tinha escrito problemas, meu pai falou que eu não podia botar problemas no slide, que não era bom para marketing. Enfim, problemas. E vendas. Então, sempre que a cliente tem um problema, uma objeção, ela tem um canal direto para isso. Tipo, mais ou menos como funciona o saque, tá? E aí isso facilitou muito. Por quê? Quando a gente vai vender, é um time especialista em vender. Então, é um time especialista em converter, um time especialista em sugestão de produto, um atendimento muito mais personalizado de curadoria. E aí, quando é um time de solução de problemas, é um time que soluciona tudo muito rápido e resolve tudo muito rápido. O atendimento não fica bagunçado, com gente querendo comprar, com gente querendo devolver, por exemplo, na mesma comunicação. Isso facilitou muito o processo de troca e devolução dentro da loja, então os clientes gostam muito desse pós-venda fácil que a gente tem. E a venda, consequentemente, também. Por quê? Se a cliente cai no canal de venda, ela vai comprar, porque a gente vai estar ali fazendo um atendimento extremamente personalizado para ela. Às vezes chega a cliente assim, Ju, eu vou ter um evento assim, assim, assado, que roupa você me indica? E aí a gente começa a dar várias dicas e a cliente compra. Então ficou um canal muito direcionado. Isso fez muita diferença e eu vejo pouca marca trabalhando com 2 canais. Claro, as marcas muito grandes, aí você tem, né? Tipo, dúvidas, compras, mas no geral as marcas não fazem muito essa diferenciação e faz muita diferença. Uma outra coisa que para mim fez muita diferença de atendimento personalizado é o atendimento via direct. No direct da loja, isso eu estou fazendo errado, tá? Não indico, mas não indico. Eu respondo, sou eu mesma que respondo os directs da marca. Já tentei delegar, não consigo, tenho um apego emocional a ele. Por quê? Eu acho que o direct da marca é um canal muito de contato meu com as minhas clientes. Então, eu consigo saber o que elas estão precisando, eu consigo saber ter meio que não perder a mão, sabe, do feeling com o cliente. Consigo dar atenção se ela quer um atendimento um pouco mais personalizado, tipo, olha, eu tô com dúvida disso, entre essa peça e essa peça, como vai ficar esse caimento? Eu consigo fazer esse atendimento extremamente focado nela pelo direct. E também, consequentemente, ela se sente muito especial e muito bem atendida, porque ela fala, cara, é a dona da marca que tá falando comigo. Algumas não sabem que sou eu, isso é bem engraçado. Algumas falam, tipo, ai, a Ju usa que número? Será que esse número vai ficar bom em mim? E aí eu fico, tipo, eu uso tal. Elas ficam em choque quando sabem que sou eu que estou respondendo. Mas eu gosto de ter esse contato para não perder mão do feeling da cliente, né? Então, mão do que a gente vai produzir, enfim, que eu acho que esse contato é muito importante, e fazer essa curadoria. Mas a gente tem esse time também especialista nisso, tá? Isso por que eu falei que é um problema? Recentemente eu tô fazendo um rebranding na marca, então até se vocês quiserem a gente pode falar disso em uma outra oportunidade. Mas a gente tá mudando o nosso branding porque são 7 anos de... Eita, passei. Desculpa. São 7 anos de marca, é muito tempo de marca. Então o branding de antes não é o mesmo branding de agora. Inclusive acho que eu vou mudar meu logo gratuito agora, vamos ver. E aí a pessoa que tá fazendo comigo consultoria, ela falou assim, Ju, você ser acessível é bom e é ruim. É bom porque a cliente se sente muito especial e quando você falando, ela compra na hora. Tipo, ela vai confiar demais, ela escuta o que você tá falando e ela converte, conversão é altíssima. Mas, às vezes, você passa a impressão de que a sua marca é menor do que ela é. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Porque você fala, cara, grandes marcas não tem o dono respondendo no direct. E realmente não tem. E pode passar essa imagem? Pode. Então a gente tem que ver como que você quer
que passe a imagem da sua loja. Ela é uma marca próxima, é uma marca distante, é uma marca com esse atendimento mais personalizado, é uma marca grande, é uma marca pequena, como você quer ser vista. Então, isso está sendo uma questão, não sei se vamos seguir desse jeito, eu não quero abrir mão do direct, mas se o branding falar que vai ter que mudar, a gente vai pensar, mas isso é um ponto a ser considerado que me trouxeram e eu achei legal trazer isso para vocês. Nós temos também um pós-venda extremamente humanizado. O que é um pós-venda humanizado? Hoje, a minha cliente, depois que ela recebe o produto, ela recebe uma pesquisa no e-mail e no WhatsApp, não, só no e-mail, tá agora, no e-mail, perguntando o que ela achou do produto. E eu leio todas essas avaliações de produtos. Então, se alguma responder uma coisa que não tá muito legal, eu já encaminho pro setor objeções e eles entram em contato com a cliente. Então, isso tem sido muito bacana porque eu consigo sentir muito o que as clientes estão achando dos produtos. E nós estamos colocando um processo dentro da loja onde essa avaliação vai ser no WhatsApp. Então, a cliente vai receber a avaliação no WhatsApp e vai ter um contato rápido com o atendente de o que ela achou do pedido dela. Isso é legal, eu estou estruturando só para fazer isso ser possível pelo número de vendas. Gaspar, desculpa. Eu estou estruturando para isso ser possível, porque a gente tem um número de venda alto, mas a gente quer trazer esse tipo de avaliação e esse contato de como foi a sua compra pro WhatsApp, não pro e-mail, porque o e-mail ainda é um pouco impessoal, mas eu estou estruturando isso. O que eu fiz, pensando nesse pós-venda humanizado, foi uma campanha bem direcionada. Então, o que eu peguei? Peguei as clientes que tinham comprado recentemente, feito uma compra só, e não tinham feito novas compras. Mandei uma campanha de WhatsApp onde eu perguntava o que ela achou do produto e dava um outro cupom para ela fazer a segunda compra dela dentro da loja. Isso foi muito legal e deu muito retorno. Então, a gente consegue, com esse pós-venda mais humanizado, criar esse tipo de campanha e esse tipo de personalização nesse pós-venda que muitas marcas não fazem isso hoje e você se diferencia muito se você fizer. Gaspar, por favor. Vem me olhar aqui. Eu tenho um Golden, gente. Só que ele é um Golden. Ele era bravo, agora ele tá velhinho, mas ele não vai dar pra ele aparecer aqui, ele é muito grande. Vamos lá. E o quarto ponto que eu trago muito de atendimento personalizado, que isso mudou o jogo do meu negócio também, foi a recuperação de carrinho não automática. Desde o começo da loja, eu tinha um aplicativo automático que disparava mensagens para as minhas clientes que deixavam carrinhos abandonados. Sabe o que é um carrinho abandonado, para quem não sabe? Você entra numa loja, você não finalizou a compra, deixou as coisas no carrinho. Isso é um carrinho abandonado. E aí tem vários processos automáticos, onde você pode enviar essas mensagens automáticas para essas pessoas verem o que elas acharam do... mandar essas mensagens automáticas falando, olha, finaliza a sua compra aqui. E eu percebi que isso dá resultado? Dá. É prático? É. Mas que falta um quezinho a mais. Então, eu deixei agora, recentemente, esse ano, isso de maneira não automática. Então, o que a gente faz? 2 vezes ao dia, o nosso time senta, olha os carrinhos que que foram abandonados e analisa o perfil da cliente. Então, antes de eu mandar mensagem para a cliente que abandonou o carrinho, eu olho quando ela comprou a última vez, se ela usou cupom, se ela não usou, quanto tempo ela está sem comprar? É a primeira compra ou não é? E eu monto a minha abordagem toda voltada, personalizada para essa cliente. Então, porque vocês concordam que uma recuperação para uma compra, que é a primeira compra, é diferente de uma recuperação para uma menina que compra toda semana? Igual, ela abandonou um carrinho, mas ela já fez uma compra essa semana. Poxa, eu posso oferecer um cupom de frete grátis para ela, porque ela está comprando 2 vezes na mesma semana. Ou, é a primeira compra dela, ela não comprou ainda. Eu posso oferecer um cupom de primeira compra, ou eu posso falar que eu estou ali disponível, se ela ficou com alguma dúvida, dar esse suporte um pouco, que ela pode estar insegura. Então, necessitam, clientes diferentes precisam de abordagens diferentes. Então, é importante a gente fazer essa análise de cada perfil. E quando eu mudei isso na loja, gente, a conversão dos carrinhos está quase em 100%. A gente não tem mais carrinho abandonado praticamente, porque você quebra toda a objeção que a cliente tenha. Você cria uma comunicação. Se a cliente tem alguma dúvida, ela vai solucionar ali. Só não vai comprar mesmo a cliente que não queria. Mas, no geral, se a cliente queria, a gente vai fechar essa compra. Volta. Pronto. E como eu falei para vocês, tá acabando. Muita coisa, né? Muita informação. Mas como eu falei para vocês, a gente está trazendo cada vez mais
pessoas, gente como a gente, para produzir os conteúdos. E a gente criou um projeto de influenciadoras dentro da loja. Hoje a gente já sabe que as UGC, né, UGC Creators, são uma grande fonte de aquisição de novos clientes. Então, além de produção de conteúdo, a gente consegue vender muito com conteúdo UGC, que são conteúdos de publis, né, que a gente chama, só que publis mais básicas, publis mais gente como a gente. Não é que você paga uma influenciadora grande para fazer isso. Isso tem gerado uma prova social gigante, porque você tem muita gente postando o seu conteúdo e quebrando objeções. Então, mostrando ela em vários corpos, em vários tipos de pessoas diferentes. Isso tem dado muito resultado. Então, a gente abordou de duas maneiras. A gente criou as micro-influenciadoras dentro da loja, que são meninas pequenas que têm influência no bairro delas. Então, a gente pega influenciador de no máximo 10 mil seguidores, que gosta de produzir conteúdo de moda, manda roupas para elas e elas criam conteúdos uma vez por semana para mim. E a gente criou, que juntaram, né? Mas são coisas diferentes, as micro-influenciadoras das afiliadas. As afiliadas foi um concurso que a gente abriu dentro da loja. Isso daqui, ó, sacada muito boa. Se você um dia for usar, anota. Sacada das afiliadas. O que foi isso? A gente abriu esse concurso dentro da loja, onde a gente falou: clientes da loja, queremos colocar vocês dentro da nossa marca, queremos dar a oportunidade de vocês criarem conteúdo para a gente. Se você tem interesse, se inscreve para o Squad. Squad é a fase 1 desse processo, essa competição. No Squad, a gente selecionou 30 meninas, né, que se inscreveram, e elas têm um cupom próprio, que elas podem usar para consumir o que elas quiserem, um cupom de divulgação, onde a gente vai medir os resultados de cada menina, e elas têm que produzir conteúdo para a gente, dentro de um intervalo de 30 dias. Elas vão, então, entrar numa competição para ver quem consegue ter o cupom mais utilizado ou não. E está sendo muito legal, porque deu um resultado, assim, gigante só nesse primeiro mês, porque realmente elas estão conseguindo fazer com que as amigas usem os cupons, não só por criação de conteúdo, mas é tipo, por exemplo, você vai no seu trabalho, tá com uma roupa legal, comprei numa loja, usa esse cupom que você ganha desconto. Então, isso começou a dar muito resultado, e a gente criou esse primeiro estágio. A partir disso, né, tem o estágio das influenciadoras. As influenciadoras vão ser as meninas do squad, então as meninas do estágio anterior, que mais se destacarem. E elas vão começar a ganhar produtos, que até então a gente não tinha dado produto nenhum, só dado cupom. Cupons para elas, cupons de divulgação, e elas vão ter que produzir um conteúdo de uma maneira mais regradinha. Isso também vai ter uma competição, e depois a gente vai abrir para as embaixadoras, que é a terceira fase, que aí são as criadoras de conteúdo que mais se destacaram. Então, as criadoras de conteúdo que conseguiram entregar mais, com melhor retorno para a gente em termos de uso de cupom, enfim, as que fazem mais sentido para a marca. Isso tudo, vocês pensam a movimentação que isso gira, porque você tem um monte de gente produzindo conteúdo para você, um monte de gente divulgando a sua marca, um monte de gente que acaba consumindo também, porque eles também têm cupons próprios, ganham produtos, enfim, então tem gente consumindo. E as pessoas que não entraram nisso, elas acabam ficando tipo, como que eu participo disso? Você gera aquele sentimento de pertencimento, de querer pertencer a uma comunidade. Então, você pertence à comunidade do squad, você pertence à comunidade de influenciadores. E você pode até criar eventos a partir disso. Então, hoje é jantar com as influenciadoras, hoje é jantar com as embaixadoras. Você cria um desejo de participar disso. Então, tem se tornado um projeto que está começando, a gente começou agora no mês passado, mas está sendo muito legal o resultado. E aí você entra nesse ciclo infinito de conteúdo a ser produzido, fortalecimento de comunidade, um montão de prova social e, consequentemente, consumo e a venda. Falei mais do que devia até, né, Ju? Desculpa. Ficaram dúvidas? Que isso, Gil. Tá ótimo. Vou falar aqui que a gente já tem uma pergunta. Nossa, eu falei demais. Não, você arrasou. Um minutinho. Eu queria fazer uma coisa legal, né? Uma aula bacana, não... Eu adorei. Sou fã da gestão. Então tá, ó. A gente teve uma pergunta da Daniela, que perguntou o seguinte: como fazer o processo de mostrar os bastidores e o processo se ainda não tenho clientes e poucos seguidores? Seguidor não importa. Hoje, uma das coisas que eu mais falo é que, assim, na condição atual que a gente tá, é muito difícil você ter uma marca com muito seguidor, tá? Principalmente construir do zero. Se você for ver, tem várias marcas que são grandes que têm poucos seguidores.
Mas a grande questão de produzir conteúdo é você realmente mostrar a sua rotina. Então, o que eu vejo muitas meninas fazendo que estão começando marca é mostrar, tipo, todo o processo de começar a marca. Então, olha, gente, aqui, tô indo atrás das roupas hoje. Vem comigo mostrar como eu estou fazendo a minha logo. Vem comigo embalar o pedido desse primeiro cliente. Vem comigo entregar essa roupa na casa da cliente tal. Então, mostrar realmente sua rotina, como que tá sendo sua rotina por trás da marca. Então, necessariamente, você tem que mostrar um bastidor da produção, nesse bastidor de funcionários. Pode ser um bastidor seu. Perfeito. Alguém levantou a mão, se eu não me engano, gente. Foi o Paulo, pelo que eu tinha visto. Paulo, foi você que quer perguntar? Ah, gente, perguntem, pelo amor de Deus. Não vou achar que vocês não gostaram. Se não perguntar, eu tenho coisa para perguntar. Então, tá bem. Paula, quer falar alguma coisa? Júlia, Gil, em que momento você acha legal investir em tráfego pago? Tráfego pago dá muito retorno. Ai, vou até postar o slide aqui, que aí já tem o Instagram da loja, vocês podem fuçar. QR Codes na tela. O momento do tráfego pago. Cara, o tráfego pago dá um retorno muito bom, tá? Muito legal mesmo. Quando eu comecei a investir em tráfego foi em 2020, era tudo mato também, e a gente começava, era um retorno bizarro de, por exemplo, assim, você investia R$1.000, rodava 50 mil, entendeu? Você, tipo, R$2.000 virava 100 mil reais. Era, tipo, um negócio maluco. E aí, começou a dar muito resultado e os seguidores cresciam demais. Tipo, a cada mês era, tipo, 10 mil seguidores, porque a entrega do Facebook era outra. Hoje, o tráfego ele é mais voltado para a conversão. Então, o momento de você investir é quando você tem, primeiro, uma estrutura legal para isso. Então, você tem que ter um site bom que atenda esse cliente, porque não adianta nada você pagar para ir um monte de cliente para lá e o seu site não estar convertendo. Então, você tem que ter um site bacana, um site que converta, e você tem que estar sobrando caixa. Por quê? Hoje fazer tráfego é difícil, não é para amadores. Não é só botar no botão impulsionar. Não vai dar mais resultado. Tem que fazer com agência, tem que fazer com gente que sabe o que está fazendo. Ou não seja agência, mas um gestor. E isso demanda dinheiro. Não só o dinheiro que você vai ter que pagar para ele, como o dinheiro que você vai ter que investir. Então, eu acho que o momento ideal é quando estiver sobrando um caixa bacana e você tiver com essa parte de site toda bem legal, bem convertendo bem já o site normalmente, e aí você investe para impulsionar. O tráfego, ele é basicamente a gente chama que é tipo um foguete para o orgânico. Então, se o orgânico vai bem, o tráfego vai bem. Não adianta o orgânico não tá fazendo nada e você achar que o tráfego vai resolver, entende? Vamos para a próxima pergunta. Qualquer coisa vocês repetem, alguma outra dúvida do que a Gil tiver falado, tá bom? A Dessa perguntou: estou começando e lancei 2 pequenas coleções, mas não vendi nenhuma peça. Devo comprar novas peças? Grande questão. Por que será que não vendeu nenhuma das peças? Quanto você comprou de cada peça? Será que comprou muito, comprou pouco? Você está produzindo conteúdo sobre essas peças? Eu tentaria dar uma insistida, porque às vezes só as pessoas não viram a sua peça ainda o suficiente. Uma vez eu vi isso, que às vezes a gente enjoa dos nossos produtos, porque a gente vê ele todos os dias. Só que muitas pessoas ainda não viram e não conheceram. Então, antes de você comprar outras coisas, se não vendeu nada, eu tentaria entender se está sendo, se a quantidade foi muita, ou se você não está mostrando ele de maneira suficiente. Mostra nos stories, foto no feed, conteúdo de Reels, vários conteúdos. Como usar essa peça, como combinar essa peça com diferentes estilos. Tipo assim, sabe, tentar mostrar a aplicabilidade da peça no seu dia a dia, que aí converte, não tem erro. Perguntaram também aqui o Adriano: antes de trabalhar com roupas, você já pensou na venda de outros produtos? Cara, não. Eu era muito jovem, né? Tipo, eu tinha 18 anos. Eu só tava pensando em passar no vestibular. A hora que eu passei, eu falei, é isso. E nunca foi planejado fazer, tipo, vender roupa. Nunca pensei em fazer moda, nunca pensei em fazer ADM. O mundo do empreendedorismo caiu no meu colo de paraquedas, basicamente. E foi roupa, no caso, porque a Jéssica, que eu falei para vocês da história, ela já trabalhava com isso e eu sabia o fornecedor. Mas, assim, nunca imaginei outra coisa. Eu já tinha trabalhado de bico em outras lojas, mas nunca imaginei outro produto que não fosse moda. Agora, se tudo der certo, a gente vai lançar um infoproduto mais pra frente, mas ainda... Eu lembro quando a Gil lançou bolsa. É verdade. Perfuminho Foi, eu tive das roupas bolsa. que vem com um cheirinho único.
Isso é verdade. Eu tive bolsa, mas foi sempre acessórios com uma maneira complementar à moda. Então, tipo, eu vou montar o look, falta uma bolsa, então eu tenho uma bolsa. Mas nunca foi, tipo, focado de agora eu vou ter uma loja de bolsa, entende? Sim, sim. Adriana e Desse, vocês querem falar alguma coisa específica, abrindo o microfone? Eu já respondi a dúvida de vocês. Eu posso comentar rapidamente sobre isso, sobre o pensar, né? Porque meu sonho sempre foi psicologia e aí eu fui fazer psicologia. Mas antes, eu ganhei uma bolsa e eu fiz marketing. Aí eu fiz mais ou menos um ano de marketing. Legal. É um curso tecnológico, né? Então é bem curtinho, mas enfim. Aí quando eu estava quase terminando, aí eu fui para psicologia. E eu lembro que nesse tempo eu também queria fazer alguma coisa assim, meio que empreendedora, vender, só que eu ficava, sei lá, sem recurso, enfim, não tinha muitas ideias. E hoje que eu percebo dos jovens é porque muitas vezes eles já querem entrar já no sucesso, né? Eles ficam com medo de, tipo, sabe, de flopar, né, o termo que utilizam, né? Tipo, de flopar, por exemplo, fazer uma live e der poucas pessoas, comprar produtos e não vender nada. Então, eu acho que seria até interessante você falar um pouco também, né, disso, né? De que no começo é um pouco difícil, né, colocar na sua trajetória, né? De começo é um pouco difícil, mas a pessoa, é importante que ela tenha um pouco de perseverança, assim, né? Exato. O mais difícil é o começo, gente. É não desistir nesse começo. Porque é difícil. Você imagina, todo mundo olhando o que você está fazendo. A gente é jovem, a gente tem medo das pessoas julgarem a gente. A gente fica, nossa, o que vão pensar de mim? Bulhufas vão pensar de você, entendeu? Não importa. Hoje eu vejo a quantidade de gente que deixa de empreender com medo do que os outros vão pensar. E cada vez mais a gente está nessa era do imediatismo, né? Principalmente pelo, enfim, agora as redes sociais, o TikTok, por exemplo, que a gente arrasta para cima, tem um outro conteúdo. A gente é bombardeado de muita informação e coisas rápidas. E a gente vê muita gente com resultado muito rápido. Então a gente acha que a gente vai ter esse resultado. E a gente acaba a gente acaba ficando decepcionado de não ter esse resultado e achando que o problema é a gente. Mas não, às vezes o problema é só que você não insistiu o suficiente nisso, você ainda não deu seu 100%, sabe? Então, no começo, quando eu tava com a Jéssica, principalmente, a gente vendia um body por semana. Vocês têm noção que era um body por semana? Era um body que eu levava numa malinha de viagem, deixava na casa da cliente, às vezes ficava lá na porta dentro do meu carro esperando ela experimentar para levar embora, para vender um body de tipo R$ 60 em uma semana. É esse nível de que era difícil. Então, eu acho que a grande coisa é que se você quer ter uma empresa, quer ter um. Vão ter momentos muito difíceis, mas não pode desistir não, e tem que persistir, tem que fazer acontecer, tem que falar, cara, eu fiz literalmente tudo que eu poderia antes de desistir. Porque, desculpa, as pessoas estão muito. E não deu certo. Não era para ser. Não, não é assim. Não deu certo é porque você não insistiu o suficiente. Ou você tá deixando alguma coisa de lado. Pelo menos se você não tentou um tempo e uma quantidade plausível, sabe? A gente acha que a gente vai ter resultado de um dia para noite. Não é. Eu tive uma mentoria esses dias, agora, segunda-feira. A cliente falou para mim assim: quando você acha que eu vou começar a ter um salário? Aí eu falei: peraí, calma, a gente tá criando sua marca do zero. A intenção agora não é você ter um salário. A intenção agora é a gente fazer rodar, você ter venda. A ideia é que tudo que venda você reinvista, principalmente nesse começo. E aí ela achava que ela ia tirar um salário dela e que ela ia ser rica no terceiro mês. Eu falei: olha, não é assim. Tipo, se essa é a sua expectativa, acho que você precisa pensar um pouco se você quer fazer a loja mesmo, porque vai ser difícil, o começo é difícil. E vai demorar para você conseguir ter um salário, e você vai demorar para conseguir ganhar bem. Mas quando for, vai. E você tem que esperar o negócio rodar, né? Tem um processo. Acho que eu falei um pouquinho. Dessa, quer falar? Gabriela, quer falar? Também levantou a mão. Oi, eu quero Oi. falar. Eu tenho uma pergunta sobre, tipo, a entrega dos produtos, sabe? Tipo, se no início você mandava, tipo, por conta própria, por correio e tal, e agora, tipo, que já é maior, tá conectado, tipo, com uma transportadora. Mas sobre o início mesmo, que eu queria saber. No começo a gente levava tudo no correio. Para vocês terem ideia, isso não é legal de falar. Eu tava na faculdade já, né? Porque a faculdade começou e eu já tava com a loja começando. Eu levava uma sacola
tanto na faculdade de medicina, a gente tem muito essa de apelido, né? Meu apelido virou sacoleira, porque eu levava uma sacola com peças que eu tinha que embalar para enviar para o correio. Então, durante a aula, eu sentava mais no fundo, que era aquelas aulas de apresentação escuro, fazia os meus pacotes, dava horário do almoço e eu mesma ia no correio levar. Fiz isso por anos, acho que por uns 2 anos. Eu ia todo o horário do almoço levar, depois eu comia alguma coisa e voltava para aula. E isso foi por muito tempo, até eu contratar a primeira funcionária, enfim, até alguém poder fazer isso para mim. Chegou um momento que virou insalubre, né? Não dava mais, porque era muito pedido, a gente não conseguia levar isso até o correio, ficou um negócio over. E aí a gente fez um contrato com os correios de retirarem na loja. Então hoje eles vêm coletar dentro da loja. A gente tem um contrato bem bom com eles. E eu gosto, eu não optei por transportadora porque eu já tive e deu muita dor de cabeça. Então, o correio é bom e a gente tem um contrato bom de valor também que justifica manter eles. Tá bom, legal, obrigada. Nina? A Dessa falou aqui no chat. Realmente, eu fiz tudo que pude para começar. Para começar é legal, marca, site na nuvem, mas os conteúdos estou deixando muito a desejar. E sempre fico com medo de estar errando nas peças que eu trouxe. Tentei fazer estilos diferentes para poder conhecer o meu público, mas a insegurança é grande e questão da qualidade do celular que é pior. O vídeo não fica legal e ainda não posso investir em um celular melhor. Cara, conteúdo é o que vende hoje, não tem jeito. Às vezes, vê se alguém pode te emprestar, ou se tem alguma amiga que pode gravar com você, para vocês conseguirem ter um conteúdo legal. Isso ajuda. Sobre produtos, eu acho legal você ter uma linha. Então, por exemplo, um estilo bem definido. A minha loja vai vender um estilo mais social, roupas de trabalho. Minha loja vai vender um estilo mais de sair. Então, você foca nisso. Então, tem um estilo para as coisas fazerem sentido, mas você testa produtos diferentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu fazia na minha loja antes. Eu era muito focada em produto de sair. Então, eu falava, vou levar blusinha, vou levar body, vou levar cropped. Vamos ver o que vai sair mais. Saiu mais body, então vou investir mais em body. Vou levar saia normal de paetê. Vou levar couro, vou levar saia lisa. Qual que saiu mais? Você vai testando variações desse jeito, e pouquinhas peças. Mas eu acho legal ter um nicho, porque senão fica muita informação e você não sabe para quem você está vendendo, né? Então, apesar de você estar desenvolvendo a sua persona agora, você tem que ter uma meta em alguém. Então, acho que tem que ter um nicho e aí você direciona qual que vai ser o tipo de persona mais desenhado depois. Fez sentido o que eu falei? O Lua perguntou, melhor fazer tráfego pago e jogar a pessoa para o site ou para o Instagram da loja? Depende, são propostas diferentes. Quando a gente está jogando para o site, o lead, né? A gente fala que o custo desse lead é mais caro. Então, porque você está voltando para a conversão. Se o seu site está bom e é um site que converte, está vendendo, boa oferta, manda para o site. Agora, se você quer um site que você quer que mais pessoas te conheçam, se você quer trazer pessoas, fluxo para dentro do seu perfil, aí você traz para o Instagram. São propostas diferentes. Se você fala assim, cara, eu tô fazendo um conteúdo muito legal no Instagram, que tudo bem não converter direto, mas o cliente vai ser retido ali e vai comprar depois, joga para o Instagram. Normalmente esse fluxo para o Instagram é mais barato do que para o site. Então tem que pensar nisso tudo na hora de montar a estratégia de anúncio. O Juan perguntou qual é o diferencial da sua marca para conseguir ganhar espaço no mercado, considerando que existem marcas grandes no segmento da moda já consolidadas. Cara, eu acho que foi que a gente começou muito antes, né? São 7 anos já de marca. Então, tipo, a cliente lá atrás já me acompanhava quando eu vendia roupa de sair e agora ela está amadurecendo junto comigo. E eu acho que a gente faz essa parte bem personalizada que eu falei, que é diferente do que as grandes marcas não conseguem fazer, né? Hoje você vai comprar na Shein, Shine, não sei como eu falo direito, sempre confundo. Você não tem isso, sabe? Você não tem esse cuidado com o seu produto. Sua peça chegou, tá tudo bem. Putz, você quer trocar? Aí você vai ter um evento agora, eu vou mandar um motoboy. Não tem isso. Então, para mim, isso é um grande diferencial. Essa personalização que a gente falou, essa humanização de marca. Mais alguma pergunta, gente? Vamos ver se tem mais alguma. Gil, eu tenho uma de curiosidade. Clara, pode falar. Sua marca começou em 2017. Em algum momento, quando deu a pandemia, um cenário atípico, você enfrentou dificuldade? Você já era
consolidada? Ou como Menina, você fez para movimentar a marca e continuar vendendo num cenário foi uma improvável? loucura. É que se eu contasse tudo, eu não ia poder falar nada de conteúdo para vocês. Mas assim, nessa hora, pra vocês terem ideia, pré-pandemia, a gente vendia. Era assim, a loja, meu estoque era dentro da minha casa, era um quarto onde tinha um estoque com algumas peças e tudo ficava lá. Com a pandemia, teve um boom, né? Um boom de vendas, um boom de consumo que a gente não esperava, ninguém esperava. E quem estava bem posicionado online vendeu pra caralho. Tipo assim, foi um negócio absurdo. Então, se você estava bem posicionado, você cresceu demais no digital. E foi a época que a gente começou a fazer tráfego. Então, também calhou de a gente estar fazendo tráfego, o consumo ter aumentado. Cara, os seguidores aumentavam 10 mil seguidores todo mês. É uma coisa assim surreal. Você imagina isso acontecendo hoje? É muito improvável. E o consumo, a nossa loja cresceu 500% durante a pandemia. Saiu de um quartinho aqui dentro de casa para eu ter que alugar um prédio. Começou a ter tanta roupa em todos os lugares da minha casa. Tipo, eu tinha roupa na sala, eu tinha roupa na cozinha, eu tinha roupa em todos os lugares, porque não cabia na casa. E a gente estava só eu e minha mãe embalando tudo e fazendo tudo sozinha. Então, às vezes, a gente começava a embalar 9 da noite, 3 da manhã, a gente não tinha acabado de embalar os pedidos. E começou a ficar uma coisa muito surreal. Aí eu falei, cara, vou ter que alugar um lugar. E tava tudo em lockdown. Eu aluguei o meu espaço, que hoje é minha loja física, estava em lockdown. Meu contrato é da época do lockdown, então eu pago muito bom o preço, porque foi daquela época. Nossa. Mas aí acabou que eu saí de um quartinho dentro da minha casa para um prédio. E hoje a gente tem 2 prédios alugados já, né? Então, o Porque negócio. você já estava no online, né? Você já. Tipo, a gente tinha o digital rolando, rolava de uma maneira bem menor do que é hoje, e aí veio a pandemia, o tráfego bem feito, 500% de crescimento. Foi um negócio, assim, surreal. Eu falei, meu Deus, tipo, foi bem aquela coisa, a gente resolve no caminho, e o caminho a gente tava tentando sobreviver, sabe? Para entrega, não foi mais difícil, coisa Foi assim? muito difícil, foi muito caótico, porque a sorte é que, como eu sempre fiz esse processo muito próximo da minha cliente, e, por exemplo, aquela story que eu mostrei com a minha mãe, a gente estava embalando, foi da época da pandemia. Tipo, a cliente estava vendo que a gente estava até 3 horas da manhã embalando os pedidos, ela estava vendo que a gente estava dando 300%. Então, se atrasasse, ela entendia que tudo que estava acontecendo, a gente estava dando o nosso melhor, sabe? Sim. Então, isso foi, sim, um dos grandes cases de sucesso da marca foi isso, né? O Adriano perguntou: já teve algum produto que você confeccionou que você pensou que não ia vender, que ia vender e acabou não vendendo? E como você faz em relação às pesquisas de tendência, moda, tecido, modelos, e com que regularidade? O produto que eu achei, quando eu acho que vai vender e não vende, é muito frustrante, porque a gente sempre bota uma expectativa muito grande no produto. O que a gente faz? A gente tenta, primeiro de tudo, criar muito conteúdo em cima dele. Então, eu começo a mandar para blogueiras, eu começo a fazer um monte de arrume-se comigo e mostrando em looks diferentes. Começo a mostrar a aplicabilidade desse produto. Se mesmo assim ele não vende, aí a gente tenta uma campanha de ação de, tipo, vamos baixar esse preço, entendeu? Vamos jogar num marketplace, vamos tentar vender para a gente não perder essa grana, tá? Pesquisa de tendência. A nossa confecção não para. Eu produzo vários produtos ao mesmo tempo. Eu não lanço coleções, eu faço drops quase que semanais. Então a gente todo dia está pesquisando tendência. Aí é Pinterest, conteúdo, eu consumo muito conteúdo de moda. Tem o Instagram meu, não o pessoal, é um Instagram secreto. Só onde eu pego referências, onde eu sigo um monte de coisas de moda para ter tudo ali, monto um mood board. Então tem que estar consumindo conteúdo de moda, basicamente. Perfeito! Mais alguma, pessoal? Senão vamos encerrando aqui. Queria, Gil, te agradecer muito por ter topado, por estar aqui, por ter produzido essa apresentação maravilhosa, cheia de conteúdo. Eu sou consumidora da Gil Store, meu guarda-roupa é cheio, você sabe, e posso confirmar aqui que todas as vezes que eu falei pelo direct foi você, e eu adoro que seja você. E muito bom, dá para ver a evolução da marca e obrigada, refletido no seu negócio. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada, pessoal, pela participação de todo mundo. O Rua já enviou aí os formulários de presença. Ó, Ju, esqueçam... tô criando um cupom para quem assistiu essa aula e quiser conhecer a Jill Store.
Ó, do cupom, 20%, cupom assim, eu vou ter que usar. aqui nos comentários For Talks, já tô criando aqui, vocês conseguem usar para quem quiser conhecer a loja. For Talks, então. 4 Talks. Escrevi aqui. Olha, pessoal, vou mandar Fixado. cupom de desconto para todo mundo. E muito obrigada, Gil. Gente, não se esqueçam que ainda temos mais 2 outras palestras nas 2 quarta-feiras de maio, no mesmo horário. Muito obrigada, Gil. Obrigada a você, Gil. Foi um prazer participar. Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma outra questão, pode mandar no meu Instagram pessoal. Tá lá na da loja, vocês vão achar. Me mandem que eu respondo todo mundo na DM também do pessoal. Obrigada, gente. Obrigada a por vocês. todos os comentários. Obrigada. Vou compartilhar aqui o videozinho final. E até a próxima, gente. Tire Square.